Fala galera, aqui quem está falando é o André Caro, muito conhecido como The Doctor, e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito influentes no futsal, dois ícones, dois ídolos meus. Primeiramente, Vinícius, obrigado por aceitar o convite mais uma vez de conversar sobre o futsal e conversar sobre as regras. Obrigado, André, The Doctor, obrigado pelo convite, por poder conversar sobre o esporte que nós vivenciamos aí tantos anos, né? E o outro, o Marcos Sorato, famoso Pipoca, muito obrigado. Eu sou um fã seu, sou um fã do seu trabalho. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, e aqui junto com o Vinícius e contigo, né? O Vinícius que vem fazendo um benefício muito grande ao futsal, demonstrando seu conhecimento de tanto tempo. Eu acho que sempre que a gente trocar ideia, todos vão crescer, né? E acho que esse é o objetivo de todos aqui nessa reunião. Sem dúvida. Bom, vamos lá então para a mudança das regras, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Dia 29 de abril, a FIFA anunciou algumas mudanças nas regras. Então, ela mandou uma carta para as federações dizendo que para assimilar mais com as regras do futebol de campo, né? Para ficar mais parecidas com as regras do futebol de campo em alguns pontos, e também para dar mais flexibilidade às federações para tomar algumas decisões. Nós vamos chegar lá. Qual que é a sua opinião sobre eles mudarem essas regras? Eu peguei até esse post aqui seu, Marcos. E vamos lá, então. Bom, eu antes que mudança de regra, eu estou preocupado com aquilo que eu falei ali, né? A FIFA anunciou que vai investir $1 bilhão no futebol feminino. Eu acho que as meninas merecem. Mas eu pergunto qual a estratégia da FIFA de investimento para o futsal a curto prazo? Qual a estratégia para a FIFA em competições de base? Ela está falando em alterar regras para a base, mas, por exemplo, um menino na Inglaterra vai jogar 16 jogos numa temporada no máximo de futsal. Isso eu tenho conversado com o pessoal da Inglaterra. Então, eu quero saber o que a FIFA tem de planos para a gente a médio prazo, né? Ao longo do tempo, ela escondeu os mundiais de futsal. Se tu analisar, com todo respeito, Hong Kong, China, Taipei, Guatemala, que se jogava na grama então, Lituânia agora, enfim, os nossos mundiais sempre foram escondidos, nunca foi numa Inglaterra, numa Alemanha ou em qualquer outro lugar. Mas o principal, o que a FIFA tem de plano de investimento, principalmente depois dessa crise do Covid, os clubes e ligas vão estar com muitos problemas. O que a FIFA vai fazer para resgatar isso? E para a categoria de base, se a gente não tem base, o esporte não tem como crescer. Na Inglaterra, eles não querem, por exemplo, que eles joguem futsal, que os meninos joguem futsal. Isso pessoas que estão lá há muitos anos. Eu tenho muitos amigos que têm escolinha lá e estão lá há muitos anos. 16 jogos oficiais numa temporada para o menino, algumas vezes são 12, um jogo por mês no máximo. Não vai ter base, não vai ter presente, não vai ter futuro. Então, assim, as regras elas foram alteradas. Essa flexibilidade aí eu acho importante, mas esqueceram de uma regra principal. Na América do Sul, muitas quadras são 30, 32 metros. A principal regra que teria que ser flexibilizada é o tamanho da área. Tu não pode ter uma área de 6 metros, uma quadra de 30. Ela é desproporcional. Mas isso vai em contradição do que a FIFA muitas vezes falou. Por que o futsal não é olímpico? Porque não tem regras unificadas. Agora eles liberam para não ser unificado. Então, a gente está no meio dessa confusão faz tempo. São 32 anos na mão da FIFA e eu não vejo a FIFA realmente investir na gente. A gente precisa de investimento. E eles mudam a regra, não sei quem participou, quem é do futsal que comanda essas regras, está o Pedro Galán, talvez da Espanha, mas eu não sei se eles consultam. Eu não posso falar de base porque eu não sou especialista em base. Tem que perguntar para os treinadores que vivem o dia a dia o que eles sentem, o que eles precisam, né? E as demais regras, como tu falou, para aproximar o futebol. Para mim, o futsal é muito mais próximo ao basquete taticamente do que ao futebol. Então, por que a gente vai aproximar o futebol? Tem que consultar os treinadores que vivem o dia a dia, os jogadores, como eles se sentem lá dentro e mudar o jogo para melhorar, né? E eu tenho as minhas opiniões de regra. Essas aí, na verdade, eu li por cima, mas porque o que me preocupa agora é o plano da FIFA de investimento para o nosso presente e o nosso futuro. Porque se a sociedade normal vai sofrer com a economia, o futsal vai sofrer o dobro. Se demorarmos 1 ano para a sociedade voltar ao normal, o futsal vai demorar 2. Isso é que me preocupa agora, né? Vini? Sinceramente, sobre regras, nós sabemos que há muitos anos, né, há mais de 30 anos,
nós não temos representação na FIFA para a discussão desse tema, de alteração de regras ou de ajustes de alguma coisa que possa ser feita para o fomento do esporte, da modalidade no mundo inteiro. Então, não é nada muito novo que vem acontecendo, as decisões, até acho que foi o Kiki Bonet, se você olhar no Instagram dele, ele não é muito participativo, mas ele colocou uma situação, acho que o Pipoca talvez não tenha lido, e vai de encontro com o que o Pipoca falou, que ele participou de uma reunião e só tinha ele, de ex-atleta ou de alguém que esteve dentro da quadra, como representante nessa reunião. Ele expôs que não existe uma discussão sobre as regras, né? Não existe algo direcionado para essa melhoria da modalidade. Então, eu não posso falar do que acontece lá dentro, somente pelas notícias que nós temos através de pessoas que são vinculadas ao esporte. Não sei o que passa lá dentro. Agora, o que eu sei e que eu vejo é que todos nós podemos falar que quais os torneios, quais os estímulos, quais os eventos realizados pela FIFA com as pessoas envolvidas com o esporte, para que possa ter uma discussão mais ampla sobre regras ou sobre o fomento do esporte, principalmente na base, para que seja massificado o futsal em relação à quantidade de crianças que praticam a modalidade, e isso é o que vai chamar, porque crianças chamam os pais, chama público, e a roda começa a girar. Então, quanto mais atletas praticando o futsal desde a iniciação, lá no começo, mais forte será o futsal nas categorias acima, né? E também no rendimento, no alto rendimento, que é onde nós, daqui eu, Pipoca, mais participamos. Então, é chover no molhado tudo que está acontecendo, é algo que a gente fala e não muda, não há nada que possa, pelo menos da nossa parte, ser feito, porque não temos essa força de lutar contra isso, mas estamos aí para tentar pelo menos discutir as novas regras. Bom, sem dúvida. E isso é algo que as regras alteram o nosso esporte, né? Então, querendo ou não, 3 dias atrás recebemos uma carta dizendo as alterações e é o futuro do nosso esporte que vai ser alterado, né? Bom, vamos lá. Nós vamos passar rapidamente aqui pelas regras. Fiquem à vontade de fazer qualquer comentário que seja válido ou que vocês queiram fazer. Falando sobre a flexibilidade ali da FIFA, a FIFA, eles permitiram agora as federações locais alterarem as regras do tamanho de quadra, tamanho do gol, tempo de jogo e lançamento do goleiro que não pode passar da metade da quadra, que fique a escolha das federações locais para a categoria de base, masters e deficientes físicos. O que você acha sobre isso, Marcos? Eu acho positivo, né? Mas como eu falei, além dessas aí, adaptar o tamanho da área, né? É claro que é difícil, porque talvez não ficou claro ali, né? O tamanho da quadra se está ligado ao tamanho da área também, né? Acho que eles querem falar de 40, trazer para 32, que é uma vantagem, na verdade, para mim no Brasil, os meninos jogarem em quadra de 32, 34, 30 metros. Eu acho que é muito mais prático, muito mais adaptado à idade, jogar em quadras menores. O tamanho do gol também tu pode adaptar. O tamanho da bola é muito importante, né? O tamanho da bola, não pode jogar um menino. Quando eu saí da Espanha em 2005, 2006, ainda os jovens lá jogavam com bola de adulto, que é desproporcional. Então, tu tem que fazer algo proporcional para que o menino controle o jogo, controle a bola, controle o espaço. Isso é positivo, eu acho positivo. Mas tudo isso, se não tiver campeonato de base, não adianta nada. Se tu faz todas essas mudanças, incentiva a mudança, mas não incentiva a ter campeonato para os meninos jogarem, elas vão ficar aí no papel. A gente tem que incentivar as federações a ter campeonatos de base. Na Alemanha, na Inglaterra, em todos os países. Eu estava na China, não existe campeonato de base lá, nem sub-20. Só uma equipe adulta tem um time sub-20. Nos Emirados, a mesma coisa. Agora começaram, depois de tanto brigar lá, depois de 2, 3 anos, a ter campeonato de base. Isso faz o que eu passei. Na Inglaterra, como eu falei, eu sei que não tem nada. Nos Estados Unidos eu desconheço. Então, é muito boas as adaptações, mas precisa do principal. Investimento nos campeonatos para os meninos jogarem. Se não tem campeonato, qual é o medo da FIFA? Nós nunca vamos brigar com futebol. O medo que a gente vai perder... E qual seria incentivar as categorias de base? Como que eles conseguiriam incentivar? Qual que seria um exemplo disso?
tu obrigar a federação, por exemplo, a CBF, ela tem 500 milhões por ano de patrocínios, 10% para o futsal. As federações na Inglaterra, 10%, e colocar gente do futsal cuidar do futsal. Porque o que acontece? Eu falo, não pelo meu conhecimento, eu trabalhei em poucos países, mas eu tenho o Zego, ele trabalhou em 25, 30 países. Ele sabe o que acontece em cada país. Ele sabe que na Colômbia, eles fazem o departamento de futsal junto com o beach soccer, dão 500 mil dólares por ano, só que os caras já, na metade do caminho, já levam 200, 300. Então, assim, não tem quem é do futsal que cuide do futsal nos países. Acontece na China. A China é uma empresa que cuida do futsal. A federação, ela não é que ela não incentiva, ela vendeu o futsal para uma empresa que está perdendo dinheiro e já está louca para entregar o futsal. Então, assim, não existe gente do futsal cuidando do futsal. Se a FIFA quer, ela não está obrigando os times de futebol a ter futebol feminino, que é ótimo, obriga a ter futsal. Onde é que a FIFA realmente incentiva o futsal? Eu não vejo. Eu sou cético nisso. Eu destina 5% do orçamento da federação futsal e bota a gente do futsal cuidar para criar campeonato de base, para, enfim. E eu não vejo isso. É muito bonito no papel, mas não vejo nada na prática. Vamos lá para a próxima, então. Sendo um pouco, indo para as regras mais pontuais agora, vou passar mais rapidamente aqui. Durante a partida, no máximo 5 substitutos podem se aquecer ao mesmo tempo no banco de reservas. Antes podiam o time todo, né? Era a regra antiga, na verdade eu não sei, vocês sabem? O time todo podia se aquecer? Essa regra era, né, Vini? Ela foi mudando, né? Ela teve acho que era livre antes, depois eles reduziram o número de 7, né? Que eram 7, porque aumentou o número de jogadores no banco e colocaram 7, e agora reduziram para 5. Era livre 7 e 5, né, agora. Uma aqui que vai mexer muito com você, hein, Marcos? A comissão técnica poderá receber cartões amarelos e vermelhos. Então, bom, já podia receber o cartão vermelho antes, mas ser expulso, mas agora fica claro que é cartão amarelo e depois o vermelho. E outra coisa também, se não conseguir identificar quem foi da comissão, se o juiz não conseguir identificar quem foi no banco que infringiu alguma coisa, o técnico será responsável e será advertido. Quando eu estava na seleção, eu sugeri ao chefe de árbitros uma coisa que acontecia na Espanha. Na Espanha, não sei se o Vini lembra ou pegou essa época, tinha uma época que só o capitão podia falar com o árbitro. Só o capitão e o técnico. Não. Isso evita o que acontece no Brasil. O banco da quadra, todo mundo xinga, fica feio para o espetáculo. É como no rugby, assim, né? Tem que educar os atletas. Falou com o juiz amarelo, até a gente aprender a conversar e não fazer aquele gestual, joga coisa na quadra. Eu sugeri isso e era muito feio no Brasil, né? Os caras entravam na quadra, o banco. Então tem que educar através na Espanha aconteceu isso, não sei se o Nilson pegou essa época ainda. Deixa o capitão e o técnico falar para educar, para não virar uma zona de cada torcida, de cada jogo na televisão. Então, tudo que for para educar, eu acho bom, né? Que não se escape do ser competitivo a passar a ser eu sou mais macho que o outro. E no Brasil, para mim, acontece muito isso. Né? O cara quer mostrar que acha que ser competitivo é ser macho, mostrar. Então, tem que educar. Mas o chefe do árbitro não aceitou a minha ideia, né? E uma outra regra que mudou no Brasil que eu acho boa, Vini, é que agora não tem mais acúmulo de cartões, né? Teu irmão foi vítima de ficar fora de uma final por uma falta. Isso a Espanha faz há muitos anos, não ter acúmulo de cartão, porque tu tira os protagonistas do jogo por uma bola na mão, enfim. Eu achei isso bom. Teve gente que criticou, violência, pô, se for vermelho direto vai ser julgado. Então, assim, tudo que for para educar eu acho bom. Eu acho positivo. Vini, pode opinar? Eu acho muito boa essa regra, muito boa mesmo. Porque, para mim, a NBA é o exemplo em relação à relação entre atleta e árbitro, são exemplares, porque isso está indo contra a cultura do Brasil. Eu fiz uma pesquisa ali no Instagram sobre essas questões e o brasileiro, nitidamente, ele é a favor de um jogo de contato e um jogo onde a disputa e até a briga
seja um pouco liberada, isso é cultural. Mas eu iria contra tudo isso, porque já existem esportes direcionados a isso. Tem a luta, tem o boxe, tem o MMA, tem o UFC, tem um monte de esportes onde é para contato, é para luta, né? Então, o nosso esporte é para espetáculo. A gente escolheu ser um esporte de drible, de caneta, de chapéu, de bicicleta, de tabela, de dualidade, não é? De jogada ensaiada. Então, a gente tem que pegar essa escolha que a gente fez, que eu acho que todos estão de acordo em relação ao que é o futsal de verdade, e fazer com que todas as regras colaborem para que essa direção que nós escolhemos seja, vamos dizer assim, exteriorizada, né? Então, isso aí para mim é ótimo, ótimo mesmo. A questão dos cartões de ser punido vai, como o Poca falou, disciplinar um pouco aos que estão fora da quadra, e seria muito legal se tivesse também algo direcionado a reclamações de atletas, ou seja, isso já existia na Espanha com os treinadores, com os árbitros, não sei se o Pipoca sabe, né? Lembra disso, né? Sabe, ele sabe, mas ele se lembra de que se você pedisse cartão para o árbitro, para alguém, algum jogador, não vai dar amarelo para ele. Era uma determinação. Se o atleta pede um cartão para outro atleta por uma falta, ele recebe o amarelo. Então é algo também que, e isso vai muito contra a minha maneira de atuar, tá? Eu era um cara muito chato e muito reclamão com os árbitros, mas eu era justamente porque não existia uma disciplina e alguém que cortasse essa mania feia que eu tinha. Mas, Vini, e assim, a contradição, que o Brasil gosta desse choque, mas é proibido o bloqueio, né? É uma contradição, né? Isso, total, exatamente. O bloqueio, né? O mundo inteiro. Então, eu fui jogar algumas vezes com a seleção da Europa, vocês estão acostumados, mas o pessoal que sai do Brasil, pô, eu lembro um jogo na Eslovênia, os caras não faziam gol, eles agarravam, e é permitido. Então, é uma E vamos entrar contradição. nessa questão do bloqueio. Por que o bloqueio ainda não é permitido no Brasil? Qual que é a razão deles explicarem isso? Cultural. Será que é medo de perder controle sobre o jogo também, alguma coisa assim? Cultural, mas o que mais se alega é que é uma falta. Mas é uma contradição muito grande, porque qualquer contato entre pivô e back, tá? Contato mesmo. Empurrão Aqui pode tudo. Empurrão nas costas, na ala, um cara vai driblar, pode empurrar. Eu vou colocar, presta atenção, eu vou colocar um drible na ala ali e vou falar foi falta ou não, você vai ver a votação. É incrível. Você viu o do Gé? Olha o do Gé, eu coloquei ontem, a do Gé no pivô. Olha para você ver, acho que quase 30% achou que não foi falta, foi só um encostão. É muito, cara. Sério? 30% é muita coisa, cara. É muita coisa. E eu faço justamente. Mas se você. Eu gosto porque realmente, até nas perguntas, quando eu falei, por exemplo, de lateral com a mão, e depois a gente vai discutir sobre isso, 90% totalmente contra, e não é só contra, é contra e acha horrível lateral com a mão. Não é que é só contra, tá? É contra e com uma negação muito alta. É igual o bloqueio. Se você fizer, eu vou falar do bloqueio, eu vou fazer uma boa ideia, eu vou fazer um post e vocês vão ver como é massacrante a opinião e de ser contra e ainda ter algo negativo sobre isso. Mas essa questão de ser contra o lateral não é uma questão também um público jovem que não passou pela essa geração do lateral com a mão? Ou... Cultural, tudo é cultural, é cultura. Cultura é parte das nossas vivências, dos nossos costumes, né? Cultura é isso, então é cultural, tudo é cultural. Bom. É igual a questão do carrinho, teve uma época que aqui podia, não podia, na Espanha podia tudo, aqui não podia, a gente dava... Exatamente, é cultural. Vamos lá para a próxima. O sinal do cronometrista agora termina a partida, não é o apito do árbitro. Acho que voltou a isso, né? Antes era assim, daí mudou. Voltou. Eu já tive vantagem nessa situação. Eu tomei um gol uma vez que a mesa, para mim, mas eu acho melhor essa, porque o árbitro pode demorar, né? Sei lá, e apitar fora do tempo. Eu já fui beneficiado com isso, mas eu acho que
o cronômetro acabou, porque é o tempo que acaba, né? Eu acho que é mais justo, acho. Sim. A não ser o tiro livre, se a falta for antes, o tiro livre da sexta falta ainda vai ser batido, né? Mesmo se o tempo acabar. Na saída de bola, o cobrador não precisa estar mais na sua metade da quadra. Então, bom, essa é uma mudança que mudou muito agora, né? Pelo que está entendido ali, até deixei a regra em espanhol e vocês dois falam espanhol muito bem. É igual, exatamente como é no futebol agora. O cara que vai o cobrador pode passar na metade da quadra e pode passar para trás, a bola diretamente para trás. Então, essa regra, por exemplo, é uma regra que nós já estamos usando aqui na Austrália fazem 3 anos. Então, nós já fizemos essa alteração aqui na liga particular daqui, 3 ou 2 anos, eu não me recordo. Mas aqui o que aconteceu foi que pulou um passo na jogada, né? Se fosse fazer uma jogada de saída de bola. Mas vamos escutar a opinião de vocês aí. Eu acho que é isso, né? Tu ganha um instante a mais para evitar a pressão rápida de quem está esperando a jogada. Mas vai ser isso. Eu acho que só ganha um instante a mais para poder fazer uma jogada preparada, que nem muita gente faz, né? Mas tu ganha um instante a mais para fazer alguma jogada que talvez... Regra válida? Eu acho que muda pouco, né? Não sei o que o Vini acha aí. Não, para mim muda nada, muda muito pouco. Eu só não adicionei que pode chutar da saída de bola e pode ser gol. Isso é uma coisa que mudaria. Então, se você chutar da saída de bola, você pode fazer gol. Muda na categoria de base, né? E muda também nas quadras pequenas, né? O Pipoca, eu acho, né? Nas quadras pequenas muda, né? Mas é isso. Não tem muito. Não tem muito, A mão na bola, né? Falta mover a mão na bola com o braço propositalmente em direção à bola ou tocar na bola com a mão ou o braço em posição não natural. Essa é, mais uma vez, uma interpretação da mão na bola que está sendo alterada novamente. Aconteceu no campo, né? Mesma coisa. Sim. Ajustou, né? Essa daqui é uma que vai mudar. Cartão vermelho para jogador que em qualquer lugar da quadra negar uma oportunidade óbvia de marcar gols ao adversário de forma proposital. Então, aí eu vou chegar lá, mas basicamente é qualquer situação de gol, se você parar de forma proposital com falta, será ofensa de cartão vermelho. Vai ficar na mão do juiz muita situação, né? É a mão do juiz sempre. Aí o juiz tem sempre o poder, dando mais poder ainda. E ainda está ali a distância para se ter em conta a distância entre o jogador que cometeu a falta e o gol, a direção do jogo, a probabilidade de manter a posse de bola, a posição e número de jogadores. Mas tem uma situação que está falando ali, qualquer situação de contra-ataques. Então, onde que está ali? Se você tiver mais jogadores que o outro time, é situação de gol e é falta para cartão vermelho. Então, qualquer falta de contra-ataque será falta de cartão vermelho. Mas uma pergunta quem é o último homem? É o goleiro ou o cara que faz a falta? O back. Isso eu nunca sei. Eu não consegui encontrar ali na regra essa resposta. O cara não expulsou o homem, ou expulsou, não, o back deu o carrinho por trás, enfim, fica na mão do árbitro, né? Essa daqui é uma interessante, né? 2 jogadores fora da quadra ou jogador com comissão técnica, se eles se envolverem em algum incidente, será tiro livre indireto da posição mais perto da linha lateral. Então, se eu brigar com o técnico, vai ser uma falta indireta na posição da linha lateral. André, eu acho que são regras que tem pouco incidente. Enchendo linguiça aí, como diz aqui. Sim, vamos tentar passar mais rápido aqui e chegar no que interessa. Não, então. isso aí é assim, porque eles ganham por hora. Aí eles têm que... É igual por linhas escritas. que tem...
engenheiro de estrada que ganha por metro, que precisa fazer uma estrada com curva, bastante curva para poder ganhar pelos metros. É a mesma coisa. Bom, vamos ver essa aqui então. A disputa de pênalti voltará a ser 5 cobranças. Tá bom. Acho que Essa tá aí, legal. essa é melhor, né? Estragaram o futsal e agora voltaram atrás, né? Verdade. Ah, Pênalti tinha que ser 10. 10 pênaltis tinha que ser. Todo mundo batendo, ia ser massa pra caramba. Né, Fox? Aqueles que não querem bater, ficam lá. Isso, porque tinha que colocar até o presidente tinha que bater, porque como eles mandam embora, quem perdeu o pênalti, eles tinham que bater também. Era uma boa ideia, o presidente do time bater junto. Bom, essa daqui então, se o outro time tiver menos jogador que você pode tirar jogadores da cobrança de pênalti, né? Você pode reduzir o número de jogadores para o mesmo número do adversário. Também não. Isso é válido também. Essa daqui é interessante também. O goleiro pode sair, ele precisa ter um pé na linha ou não pisando na linha, mas em linha com a linha do gol. Então ele pode avançar desde que esteja um pé na linha. Essa aí vai mudar, eu acho. O goleiro grande vai invadir, não vai ser invasão. Pro bem ou pro mal, na sua opinião? Ajuda os goleiros, né? Ajuda os goleiros, eu acho. Então, cartão o difícil amarelo vai ser ver, né? O difícil é conseguir ver no momento, né? Exato. O grande ponto sempre foi esse, né? Sempre é a briga. Ele saiu antes, ele saiu depois, congela a imagem, o árbitro não tem essa... Não tem, é muito rápido, né? É muito rápido, né? Cartão amarelo para se alguém obstruir a corrida do jogador, mesmo que tiver antes de 5 metros. Saque de lateral, a bola deverá voltar a estar sobre a linha de lateral e não mais a 25 centímetros da linha. Mas isso não mudou nas ligas profissionais, mudou só que na Austrália isso daí alterou. Acho que pouca gente usava essa coisa de botar 25, né? Todo mundo botava em 5, 90%. A contagem dos 4 segundos começa quando o jogador estiver pronto e o árbitro começar a avisar e apitar. Não é mais quando a bola estiver na linha, né? Acho que isso é para acelerar o jogo um pouco. E se a bola sair pela mesma linha, será arremesso para o outro time. Não sei se isso alterou ou eu peguei errado isso. Bola. Não, eu acho que é isso mesmo. Ou já era assim? Era assim, eu acho. Eu não lembro. Bom, vamos lá. Então, essas foram as alterações. Marcos, foram alterações... O que você acha dessas alterações e possíveis outras alterações que não foram colocadas, né? Que seriam benéficas ao futsal? Eu acho que uma regra que poderia ser testada, né? Não quer dizer, é o goleiro não jogar como líbero, o goleiro só poder receber a bola da própria equipe. Por quê? Hoje eles são muito mais rápidos, os atletas, a velocidade é muito maior. Então, quando tu consegue ganhar as costas de um atleta, uma bola, aí tá o goleiro lá cortando. Então, isso poderia ser falta, como era antigamente, né? Testar essa situação. O goleiro só pode receber da própria equipe se a gente está buscando mais espetáculo, né? Minha equipe começou a jogar de 4 em linha na Espanha e conseguiu muito êxito durante 2, 3 anos. Primeiro por essa regra e depois porque todos defendiam individual. Quando começaram a defender mais em zona e o goleiro posterior dificultou muito mais, mas conseguia jogar muito bem nessa situação e criar chance de gol o tempo todo, né? O que eu falei ali, o saque, né? Principalmente bater no campo de defesa, principalmente para os meninos. Eu vi muito jogo de base que eles botam um menino grande, ficam transferindo a bola, fica 6 olhando para a bola e 2 lá brigando. Eu acho importante isso, já foi alterado agora, deixou pelo menos a critério. O goleiro linha eu tentaria fazer como basquete, porque em Dubai, por exemplo, eu tinha time que o cara ficava na marca do pênalti como jogador com a bola, ele era um jogador, e aí ninguém subia para pressionar, o jogo parado, 5 minutos, o cara lá e ninguém... Quer dizer, quem ia lá pela primeira vez ver futsal, o que é isso? Então, se tu tem a proposta de atacar, uma vez que tu passou, faz o campo atrás, né? Que é como o basquete.
Entrou para o ataque, tem que atacar, não pode mais voltar, né? O escanteio eu deixaria a critério, porque, como eu falei, algo tem que ser unificada a regra para ser olímpico. Já está provado que não, até pelo próprio basquete, né? E no Brasil mudou em 94, talvez por isso, Vinícius, seja mais cultural, porque já são muitos anos de lateral com o pé, né? Estamos falando de 26 anos. Parecia um choque. E na Espanha mudou em 2006, eu acho, né? Mas não tenho dúvida que lateral com o pé, tu pegava os 10 gols mais bonitos da temporada, 4, 5 eram nessa situação, né? O Vinícius fez muito gol, o Lenísio, muito gol de voleio, muito gol bonito. Então, eu deixaria a critério do país, até porque a Espanha foi campeã do mundo batendo lateral com a mão. Quer dizer, não prejudicou a Espanha em competição internacional, né? Bater lateral com o pé, né? Mas é questão de conversar com quem está no dia a dia, né? Que eu também não posso falar, na minha época era assim, mudou muito o jogo, a velocidade mudou, na minha época quase não precisava bem no final. Então, assim, ver quem está no dia e fazer testes para ver como funciona, né? E como o Vinícius falou, tem que chamar o Vinícius do Brasil, treinadores do Brasil aqui, o Marquinhos, fazer uma reunião de gente do futsal, ex-atletas, atletas que estão hoje treinadores, e cada um discutir, ali sair com uma linha e testar. Mas a gente que viveu lá, a gente sabe que a gente procura o espetáculo, né? E hoje no Brasil mesmo aqui é muito 2-1, 3-2. São jogos bons, mas no final a gente quer ver gol, né? Então, eu mudaria essas regras aí, faria um teste. Não estou dizendo que elas são absolutas, mas eu faria um teste para ver como seria realmente o jogo. Né? Só uma colocação ali, sobre passar metade da quadra a bola, no adulto também mudaria? Então, seria no adulto também, né? Eu deixaria só em jogo. O cara chutou no ataque, contra-ataque para ligar rápido, que é o que eles buscavam no começo, né? Mas eu já vi, por exemplo, Brasil e Bolívia, na época do Manuel Tobias, ainda 3-1 jogo. Tiro de meta, o goleiro transferia e defendia. Transferia, nivela por baixo. Né? E a FIFA mesmo falou, ela não quer que tenha tanto... Não, a gente tem que incentivar os outros a melhorarem, não quem está lá no nível maior descer. A gente tem que incentivar quem está embaixo a subir. Eu penso assim, mas testa. A gente jogou assim muitos anos e não teve problema. A gente saía jogando, o goleiro tinha uma técnica de arremesso para a bola chegar no pé do pivô, enfim. É questão de treinar e jogar, né? Não facilitar para o antijogo, transferir a bola e defenda, transfiro a bola e defenda. No contra-ataque, sim, o cara chutou, fez uma defesa parcial, aí sim é legal um contra-ataque mais, que a jogada do Jeff foi tiro de meta, né, Vini? Aquela que tu botou, né? Não, o Thiago pegou, né? Foi contra-ataque. Contra-ataque, aquilo ali eu acho válido. Na saída de jogo, talvez jogar no chão, mas aí é bom escutar a opinião do Vinícius, que jogou até pouco tempo. Eu faz muitos anos que eu parei de jogar, então já fica um pouco obsoleta a minha opinião. A minha visão sobre as regras, né, o que eu gostaria, primeiramente, eu acho que deveria chamar o pessoal da iniciação e da base para que eles discutissem as melhores regras com as melhores realidades que eles têm, certo? Em relação a tamanho de quadra, em relação a competições que eles têm, em relação vamos dizer, a desenvolvimento do atleta, porque isso tem muito a ver com os 4 tempos de 10, que eles falam muito, né, para que joguem todas as crianças. Então, eu acredito, qual que é o objetivo da FIFA, no final, né, a entidade máxima do esporte? É fazer com que o esporte cresça. E como que ele vai crescer? Tendo as pessoas envolvidas ou as pessoas que estão fora e sendo trazidas para o esporte, jogando algo que eles estejam felizes fazendo aquilo, né? Então, por isso que eu acho que a discussão passa por reuniões com essas pessoas da base, da iniciação, para a regra ser direcionada com adaptações à realidade que eles têm, justamente o que está sendo feito agora e também que o Pipoca falou em relação ao tamanho das quadras. Em relação ao alto rendimento e depois no adulto, que também se chame as pessoas envolvidas atualmente, são elas que vivem a realidade, se discuta regras. No final, a FIFA vai tomar a decisão, é ela que tem que tomar a decisão realmente, mais baseada na vivência e no que está sendo praticado atualmente em todos os níveis, né? Desde a iniciação, como eu disse, até no alto rendimento. E procurar que as regras sejam direcionadas. Agora, falando como algo pessoal, né,
uma pessoa que está de fora vendo e vejo que a transição do esporte ela foi muito complicada pelo nível físico que se aumentou muito. Hoje em dia as preparações físicas são muito melhores, os níveis de treinamento são muito melhores. O Pipoca sabe que na época dele se treinava quase nada comparado a hoje. Na minha época se treinava muito errado comparado a hoje. A gente corria na pré-temporada em 3 turnos, o Pipoca também pegou já para o final da carreira, mas pegou aqui no Brasil, quando ele jogou na Ubra, um nível de treinamento que arrebentava o atleta, os tênis que a gente usava, que arrebentava com o nosso físico. E hoje os atletas são muito mais preparados, melhores treinados. Então o nível físico aumentou, a competitividade aumentou. A informação chegou de uma forma onde o nível está mais competitivo também. Então há mais choque. Você precisa criar alternativas de regra para que o físico não prevaleça. Então, questões de braço, para mim... Pode falar, Poca, por favor. Assim, não, antigamente tinha grandíssimos goleiros, mas hoje os goleiros são muito mais preparados, é muito mais difícil fazer o gol, né? Muito mais. Isso, não tenho dúvida. Pô, então é mais uma coisa que está dificultando o gol, que todo mundo quer ver, né? Mas isso aí está falando exatamente. a verdade. A outra, né? Pô, vontade de jogar hoje. Pipoca, o pessoal joga... O pessoal... Oh, desculpa. Voltou? Estão escutando? Voltou. Me chamaram aqui. Estamos tá. Estavam me ligando. Vou voltar aqui. É incrível. O pessoal hoje joga 5 minutos nas trocas dos quartetos. Eles nem cansam. É incrível se você olhar. Nem cansam. Eles saem sem estar ofegante, né? Exatamente por essa questão física. E então, assim, primeira regra que eu mudaria é dribles na ala e dribles em qualquer lugar. Usou a mão de forma a mudar algo, a impedir algo, né? A impedir algo desse atleta que está buscando 1 contra 1. Eu pediria para os árbitros serem muito rigorosos nessa questão. Ou seja, que o uso dos braços fosse muito mais restritivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao goleiro linha, eu acho que isso é uma discussão mais ampla. Gosto muito da ideia do Pipoca, que também alguns já falaram, sobre a questão do basquete, né? Passou o meio, só continua para o meio da quadra, não pode voltar mais, isso é ótimo. Né? A única intenção é o ataque. Eu gostaria de ver as regras com o uso das mãos, os saques de esquina e corner e de lateral. Gostaria muito por uma questão de provar e testar, e até testar o misto. Você pode usar as duas para dificultar, porque isso dificulta. Desculpa só, assim, o que aconteceu? Por que o Brasil... Tu jogava ali até 2000 em quadra de 34 por dizer, aí sim, talvez o lateral ali perto era aquela confusão, né? Mas como tu falou, numa quadra de 20 40, por que não testar aqui no Brasil de novo? Hoje as quadras é obrigatório ter 20 por 40, né? Ou até misto, como tu falou. É que no Brasil o problema foi esse. Tu vinha jogar em quadra de 30 por lá na GM, como é que ia bater lateral com a mão ali? Realmente era desproporcional, né? Mas, como tu falou, tem que testar para ver. E eu gostaria de testar essas questões. Gostaria de testar a questão também do... Eu acho que o que estimularia mais 1 contra 1? Ele é uma contradição muito grande o que eu vou falar, mas a maneira de estimular 1 contra 1 seria tirar um pouco do peso do goleiro linha, né? Que lembra do 1 contra 1 como nós tínhamos? Então talvez até testar essas duas situações, testar em alguns torneios, principalmente na base. O do goleiro não sair fora da área, né, que ele contradiz do que eu falei ali do goleiro só usar no meio, porque aí a busca por reverter um resultado seria no jogador. Vamos ver como é que vai funcionar isso com uma restrição de uso de mãos, ou seja, o uso do 1-3 que a gente lembrava, né? Lembra aí muito bem? Imagina que legal, estimular um 1-3 outra vez, estimular 1 contra 1 na ala também, né? Com os atletas estando ali os 3 para cima da linha da bola e um tentando drible. Então, são alternativas, eu acho, e essa discussão principal é trazer as pessoas que estão diretamente no campo de batalha para
discutir essa situação, porque são eles que estão vivendo tudo isso hoje. Ô, Vini, só um parênteses desse 1-3, no torneio em Dubai. Em Dubai a quadra é muito maior. Aí a gente tava ganhando 3-4-1. O meu time era o Ari, o Robinho, o Bateria, o Ferrão e o Fernandinho. Eu fiz 1-3. O Robinho com o Fernandão. O Robinho com o Fernandão. Na quadra. Olha, eu fiquei impressionado, porque não é o Fernandão, não. É que não dá para qualquer um para tirar a bola do Robinho numa quadra de. Com os dois com a bola, a gente acabou o jogo ali, né? Mas quando o Vinícius falou 1-3, o primeiro jogador que veio na minha cabeça era o Robinho, né? E você disse que fez ele contra o Fernandão, né? Mas, André, olha só, eu vou te falar um monte de jogadores que você não vê fazendo, mas você imagina. O Chimba é um jogador rápido, pode fazer. O Leozinho é um jogador rápido, pode fazer. O Lino pode fazer. Então, talvez, inibindo a questão do goleiro, testando. Como eu disse antes, uma coisa não anula a outra, são testes. Quem sabe, até para as pessoas que assistem, imagina que legal ver o Leozinho no final do jogo, né? Estou falando aqui de um jogador que é destaque hoje, ele no final tentando 5 minutos finais ali, chamando um cara para um contra um, todo mundo para frente da linha da bola, lá no fundo, como se fazia, e esculhambando, vamos dizer, o jogo, né? Fazendo aquele jogo mesmo que tem no amador. E que no final... O Diego, isso, tem muita gente boa, E, assim, estimularia essa questão. E começar na base seria um baita teste para a gente ver. E, quem sabe, né, testar. Eu acho que testar, conversar, as pessoas opinarem sobre isso, seria bacana. Mas tomara que nós consigamos ver o Leozinho, o Diego, todos eles fazendo esse 1-3 mesmo se não mudarem as regras, né? O estímulo, às vezes, ele ajuda, né? Vamos lá, para o arremesso lateral. Eu, nos últimos 2 dias, andei pesquisando muito aí o Marcos Sorato, né? E vamos assistir os 40 segundos de gol de arremesso lateral só do Marcos Sorato. Vamos lá. Vamos lá, onde eu quis chegar com isso, primeiramente eu tenho 30 anos de idade, tenho 29, né? Faço 30 anos esse ano, então eu não cresci com arremesso lateral no Brasil. E quando falam para mim do arremesso lateral, a primeira sensação é a questão cultural, Vini, de eu não querer mudar. Falar, bati lateral no chão, não quero mudar. Isso é a minha primeira questão. Mas depois de assistir um vídeo desse, já muda a minha cabeça, já abre minha cabeça e fala, opa, talvez não seja assim, né? Qual que é a sensação, Marcos e Vini, quando vocês veem um vídeo desse, assim? E assim, nessa época a gente não treinava específico bola parada, mas a gente se movimentava muito com bloqueio e continuação. E aí a vantagem era o Lorente e o Vinícius teve o kick lá no time dele, que eram muito bons batedores, fazia muita diferença, né? O Vinícius e o Nelposo, acho que eles trabalhavam bastante. Mas a bola parada ela ficou marcada na Espanha com o Miki, um treinador do Valência. O Valência é um time médio, pequeno, ele jogou final de Liga e Copa, se eu não me engano, principalmente por essa situação tática, né? E a Espanha sempre gostou muito disso. Eles continuaram mesmo com o pé. E no Brasil eu não peguei tanto isso. Também só joguei uma temporada no Brasil. Eu acho, tirando o Paulinho Cardoso, poucos se preocupavam muito com isso, né? Mas, como eu falei, se tu pegar um vídeo dos 10 gols mais bonitos da temporada, 4, 5 vão ser de bola parada. O Vinícius e o Lenísio fizeram muito gol de vôlei, muito gol bonito, né? Eu lembro bastante disso. Pipoca, vários gols de cabeça, hein, Pipoca? Essa grande... Mas é bacana, igual a Pipoca falou. Sabe o que é? Eu acho o brasileiro, ele
nós temos 1 contra 1, né, como a nossa maior arma, certo? Esse é o nosso DNA. Então, vai ser muito difícil que o brasileiro confie na questão de jogadas, né? Porque, por mais que tenha dualidades, combinações, igual o Poco colocou aqui, que na época que ele estava na Espanha dos vídeos ali, não existia esse trabalho tão assim, relacionado a jogadas de bola parada, mas o brasileiro ele tende a confiar muito mais num contra um e no ataque. Isso é cultural e é muito difícil você tirar minutos de treinamento. E eu acho que o Pipoca pode falar melhor que isso. A aceitação dos jogadores brasileiros para um treinamento. Eu vou tirar um treinamento de ataque contra a defesa para dar um treinamento de bola parada, né? É difícil, né, Pipoca? É muito cultural. Agora, o espanhol, o jogador que tem menos talento no 1 contra 1, ele dá graças a Deus dele não ter que treinar 1 contra 1. Porque ali ele está exposto. E a jogada, ela protege o atleta. Ela protege, ela te dá o caminho, ela facilita. Então, quanto menos nível o atleta tem, mais seguro ele se encontra numa jogada. Isso é muito óbvio. Então, essa resistência do brasileiro vem muito dessa situação também. Mas que vem, Vini, da cultura do bloqueio, porque quando tu faz bloqueio, tu tá trabalhando para o teu companheiro. E no Brasil não existe isso. Você pensa, pensar, pô, vou bloquear o jogador do Vinícius e vou me aproveitar disso numa continuação, né? Então, é uma coisa... então, assim, a cultura realmente ela é interessante. O Vini que jogou na Rússia, jogou na... E assim, aí tu vai para a cultura de treinamento. Eu acho que no Brasil se treina demais. Na Espanha aí tem que achar o equilíbrio, dependendo do lugar na Espanha, né, Vini? Tudo é... Por exemplo, eu não sei se, até quando eu joguei, era impensável um time espanhol treinar no dia de jogo. Acho que ainda é assim, né, Vini? Não sei se... Ainda, dificilmente. Acho que bem pouco. No Brasil, o cara já pega o tênis de manhã, já sabe que vai treinar, já está na cabeça. O que é errado, eu acho que é o meio termo, é o bom. E não consegue encontrar tempo para treinar bola parada. Pois é, mas é como é cultura. Calendário também, né? Calendário também. A gente tem que ser honesto aí que o calendário é pesado no Brasil. São 80, 90 jogos, na Espanha 45. Né? Bom, e o último aqui, passando para a última parte, é o arremesso de escanteio com as mãos, né? Então tem mais 30 segundos do Marco só de escanteio, gol de escanteio, né? Vamos ver se é de cabeça, pô. Bom, mais uma coisa de bater o lateral de escanteio nós temos assistido muito o seriado do Michael Jordan, né? Qualquer lateral faltando 2, 3 segundos, 1 segundo, o arremesso lateral com a mão te dá aquela precisão do passe perfeito, né? Então, isso eu acho que seria uma coisa muito válida do arremesso lateral. Do escanteio também. Uma precisão, né? Como o Vini falou, tem que testar e ver. Já foi provado que é bom. Uma coisa é tu fazer isso em quadra de 36 por 18, aí sim, está muito próximo, mas em quadra de 40 não tem. Mas mudar a cabeça vai ser difícil, principalmente do brasileiro, para esse, eu acho. Né? Só nessa geração que também nunca viu lateral com a mão, enfim. Mas tinha que testar. Se é pro bem do esporte, tem que testar, né? Mas E como o Vini diz no clube do futsal, né? Tem que fazer para provar, né? E aí o Marco nos mostrou muitos gols, ele fazendo gols, né? E no clube do futsal é o Vini mostrando ele fazendo
as jogadas, né, e explicando. No que acredita, né? Temos que falar é fácil, né? Tem que demonstrar o porquê, né? O Vini, né? Porque tem aquele jogador que arruma quarteto, né? Que é o Vinícius, o Gabriel, o Ari, mas só que o Vinícius tem a vantagem que joga em várias posições, né? Se a gente pega o gol, eu estava com uma equipe bem descompensada, se tu olhar no gol do Neto na prorrogação, ela só é compensada porque o Vinícius consegue jogar de pivô, né? Eu estava com o Neto, estava com 3 canhotos e um direito, né? O Vinícius, o Neto e o Falcão e o Rato. Mas o Vinícius, pela capacidade dele poder jogar de pivô, ele compensa esse quarteto, né? Porque se é um outro O ala Rato canhoto... também, né? O Hã? Rato também, o Rato ajuda muito nisso aí também, né? O Falcão já é mais, o Falcão e o Neto são mais Sim. Mas específicos, né, Poca? tu tem um cara que, como tu, que conseguia se adaptar a várias, arruma o quarteto, né? É que isso os treinadores não se preocupam muito, né? Alguns, né, não se preocupam com essa situação, né? Mas enfim, tudo é testar, mas é o principal, saber quem está lá dentro, né? Eu acho esse trabalho que o Vinícius vem fazendo aí fundamental. Ele já passou por várias situações, teve vários tipos de treinadores. Então, quem puder aprender, vai aprender muito e vai crescer, não tenho dúvida, né? Principalmente porque, Vinícius, tu passou Espanha, Rússia e Brasil, né, Vini? Você também, ué. Você também, cara. Só que... A liga só joguei uma liga aqui, né? Eu vim para jogar e aprendi muito. E aprendi Mas muito. o DNA é brasileiro. Isso é o brasileiro, o que ele tem de melhor é o DNA, não é nem a metodologia, não é nem a questão tática, não. O brasileiro é o DNA, né, Pop? Eu acho que o treinador tem que se adaptar aonde ele vai, né? Não é aquela coisa, tem que ser como eu quero. Eu aprendi isso em Dubai, pô, chegava, programava treino para 12, vinha 8 caras com aquela roupinha branca, eu ficava olhando. Aí teve um dia que eu vim treinar de goleiro, aí os caras, pô, acabou de ser campeão do mundo treinando de goleiro, eu falei, vamos treinar. Então, eu tenho que me adaptar a eles. Né? No primeiro treino, é que sumiu aqui. Chegou um treino lá, os jogadores não saíram do vestiário, né? Daí eu falei com o capitão, chamei o capitão, o que está acontecendo? O preparo físico tinha botado muito cone na quadra, eu estava com medo de sair porque ia fazer físico. Falei, arranca os cones, vamos dar bola para ele. Cara, assim foi. Eu fui me adaptando. E um problema que a gente passa muito é o tradutor, né? O meu tradutor na Rússia era um cara que é gay, não porque ele é gay, ele achava que o Pelé, a única coisa que existia como Pelé era o café Pelé. O resto eu não sabia nem o que era o Pelé. Como é que eu ia... E o chinês era brincadeira. Meu chinês ele pegava dormindo no banco. Então, mas a gente tem que saber os lugares que a gente vai, né, cara? E eu me adaptei em Dubai muito bem, assim. Eu me adaptei aos atletas lá, porque tinha um cara que era dono de hospital, outro que era polícia, outro que era... E eu dava bola para eles. O cara trabalha o dia inteiro, ainda chegar e fazer físico. Nossa. Aí tinha treinador, não, tá gordo, você que não vai treinar. Não, vai treinar, não vai treinar. Aí... Mas, claro, sem perder os teus valores, né, Vini? Sem perder... Com certeza. A sério, tem que ir na hora do treino. Uhum. Mas tu te adaptar à situação muitas vezes, porque senão tu fica louco, cara. Eu passei muito por isso e aprendi muito. E tenho vontade de voltar para Dubai, para ali, porque a China me sumiram, me abandonaram. Não, mas já volta ao normal, Pop. Já tá tudo. Não, meu time sumiu, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, é isso então. Muito obrigado a vocês dois, né, por essa conversa sobre as regras do futsal e sobre o futsal. Eu acho que talvez seria isso que deveria ter sido feito antes das regras serem alteradas, né? Essa conversa, mas com mais 100 pessoas envolvidas no futsal conversando, discutindo, e acho que isso que o futsal precisa. Então, muito obrigado mesmo aos dois, e acho que o futsal que agradece a participação de vocês dois. Eu que agradeço. Obrigado, André. Ao Vini aí o trabalho que ele vem fazendo no Instagram aí, a gente acompanha e aprende cada dia. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pipoca, pela explanação aí que sempre
também aprendendo bastante, principalmente pela experiência de dentro e fora da quadra, né? E são poucos que têm. Sabe, Eu não tive essa de treinador. Passou raiva. Por isso que tá com tanto cabelo branco. Tá louco? E a seleção, aqui foram vocês na seleção. Os chineses e o Então tá. churrasco aí. Vamos marcar o churrasco. Voltou, tá marcado. Valeu, Tá gente. bom, valeu.